Boa noite a todos os amigos que estão conosco agora ao vivo, companheiros da nossa Casa Espírita, União e Amor, aqueles outros que também estão conosco. Nesse momento, nós agradecemos essa possibilidade de nos unirmos em torno do pensamento do Cristo. E aproveitando o dia de hoje, que é quarta-feira, é o nosso dia de estudo do Livro dos Espíritos. Então hoje nós vamos fazer um estudo de meia hora, infelizmente não com a participação ao vivo, mas nós estaremos aqui todos unidos em pensamento. A equipe técnica pediu para avisar que talvez hoje aconteça alguma queda da internet, porque ela está instável hoje. Mas isso não vai impedir que nós possamos estar conversando. Então eu convido a todos nesse momento para que nós possamos fazer uma prece, para sintonizarmos, para estarmos todos unidos. Porque Jesus nos disse que quando estivéssemos reunidos, 2 ou mais em seu nome, Ele ali estaria. E é com esse sentimento de união, de carinho muito grande, que nós elevamos o pensamento a Jesus, nosso Mestre muito amado, e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Que nesses próximos momentos nós possamos sintonizar com a esfera maior, trazendo aqui as reflexões, o cuidado, que possamos estar juntos nesse aprendizado. Somos muito gratos, Senhor, por essa doutrina que nos traz conforto, esperança, que nos ilumina os corações e as mentes. Que a partir de agora, Senhor, estejamos todos sintonizados e ligados como num abraço muito afetuoso. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Bem, então no estudo do Livro dos Espíritos de hoje, nos coube aqui começar pela questão 893. Estão todos com o livro na mão? Vamos lá? Nós estamos no livro 3º do Livro dos Espíritos e começa um novo capítulo, que é o capítulo Perfeição Moral. E nós vamos começar pelas virtudes e os vícios. Então vamos lá, a 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Estamos falando em virtudes porque nós sabemos que a perfeição moral é o nosso objetivo final. Não estamos aqui de férias, não estamos na Terra a passeio, nós estamos aqui realmente para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos a melhor conduta, para nos instruirmos, mas principalmente temos que trabalhar muito por esse nosso aperfeiçoamento moral. Então, a pergunta que Kardec faz e que é basilar para o nosso comportamento como espíritas cristãos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então vamos ver, é simples, né? Vamos ver qual será a virtude que tem mais mérito aos olhos de Deus. Todas as virtudes têm seus méritos, têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Sim, se estamos aqui para progredir, todas elas nos levam a esse patamar um pouquinho maior que nós temos que sair daqui, um pouquinho mais para frente do que aqui chegamos. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal
pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Vejam bem, esse capítulo está condensado, aqui estão condensadas várias perguntas, e ele vem logo após o 10º que nós estudamos, que é justamente a lei de justiça, amor e caridade. Nós sabemos que esse é o lema da nossa doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então é realmente o nosso objetivo desenvolver, aprender a desenvolver esta caridade. Mas o que é essa caridade, né? Não aquela caridade que exalta o egoísmo, né? Então os espíritos nos dizem, toda vez que nós fazemos propaganda, nos gabamos da nossa atitude, da nossa caridade, nós estamos muito mais exaltando o nosso egoísmo do que realmente praticando a verdadeira caridade. Então diz aqui, a virtude, então, é uma virtude sempre que nós resistimos voluntariamente ao arrastamento dos maus pendores. Emmanuel vem nos socorrer e tem uma lição no livro Religião dos Espíritos, onde ele fala justamente dessa resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. De onde vem isso? Vamos primeiro raciocinar. Quais são esses nossos impulsos, esse arrastamento que nós temos ainda para o erro, né? Vem realmente, nós somos herdeiros do nosso passado. Então, pela lei de justiça, aqui nós recebemos exatamente, nós somos exatamente aquilo que já desenvolvemos ao longo das nossas encarnações. Então, instintivamente, nós temos ainda muitas dificuldades internas que temos que trabalhar. E Emmanuel vem nos dizer, interpretando essa questão, justamente qual deve ser a nossa atitude diante das tentações. E que tentações são essas? São aquelas do nosso dia a dia. A verdadeira caridade é aquela que está nas pequenas ações. Então, ele destaca que há virtude sempre que nós resistimos, que nós procuramos trabalhar esses impulsos negativos que nós ainda temos, para que nós saiamos um pouco melhores. Então ele diz o seguinte: manda a sinceridade nos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado. Veja bem, manda a sinceridade. Então, toda vez que nós olharmos para nós mesmos com muita sinceridade, entendendo aquilo que nós ainda temos dentro, nós vamos ver que o nosso passado ainda está ali presente, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Porque muitas vezes o nosso discurso, o nosso desejo mesmo momentâneo é do progresso, é das boas atitudes, de sermos pacientes, bons, caridosos. Mas quando nós nos deparamos com o nosso próprio íntimo, com muita sinceridade, nós vemos o quanto ainda trazemos desse nosso passado delituoso. Então ele diz assim: ora a hora esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Porque todos já percebemos, né? O quanto é fácil nós percebermos o erro, a atitude desequilibrada, né? Os arrastamentos do mal no outro. Muitas vezes temos dificuldade de ter essa sinceridade e percebermos em nós mesmos, como ele diz aqui, quando nós vemos o outro caído nos vícios, né? Se nós inventariarmos as nossas fraquezas, vamos perceber que talvez estivéssemos pior
que aquele que está lá, se não tivéssemos o conhecimento que já nos enriquece. Muitas vezes, quando criticamos, e nós somos críticos ferozes muitas vezes, né? Incompassivos, nós somos ferrenhos críticos das atitudes dos outros, né? Se nós pudéssemos ver quantas vezes nós também nos entregamos ao julgamento irrefletido, já rapidamente nós colocamos preconceituosamente, nós analisamos a atitude do outro, né? Então diz lá, se nós ponderarmos, se nós também não seríamos levados à crueldade, se não fosse um ligeiro dístico da prudência que nós ainda conseguimos mentalizar. Quando nós criticamos, diz aqui, aqueles muito ligados às posses, às influências políticas, ao poder, nós realmente muitas vezes nos entregamos a isso. E Emmanuel nos diz, recorda, quantas vezes a vaidade também te procura, nos recessos do coração, e você vai reconhecer que também forçarias as portas da fortuna e do poder se não tivesse um leve fio de responsabilidade que freia seus impulsos. E assim ele vai dando exemplos, quando nós criticamos o irmão caído na obsessão, né? Sem pensar que muitas vezes poderíamos ser nós, se não tivéssemos o apoio, o auxílio daqueles que estão ao nosso redor, se não tivéssemos a bênção dessa doutrina que nos esclarece, que nos dá muitas vezes clareza no rumo a seguir. Então, outra coisa, ele diz assim, quando nós, perante os companheiros atolados no crime, ele diz, anota a agressividade que ainda trazes contigo. Não é fácil, né? Não é fácil nós assumirmos, nós com sinceridade olharmos para nós e ver que muitas vezes temos um impulso agressivo. Se não chegamos até o ato da agressividade, nós temos interiormente ainda aquele impulso muito agressivo. E nós concluiremos que talvez estivéssemos na penitenciária, amargando a aflitiva sentença, se nós não tivéssemos esse recurso da oração que acende a nossa própria alma. Então, todos nós, ele fala que nós situemos-nos no lugar daqueles que erram, e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. E nós vemos, então, todo esse esforço, esse exercício que nós fazemos para superar as nossas más tendências, os nossos maus impulsos, em tudo isso há virtude. Mas ainda nessa questão, ele coloca, os Espíritos nos colocam que a sublimidade da virtude, a mais sublime, é aquela que fala do sacrifício pessoal. Então, a necessidade material, toda vez que aquele que nos pede, ele nos pede porque ele precisa que estendamos a mão, mas não apenas a mão do socorro material. A mais importante das virtudes é aquela que leva junto uma dose do nosso sacrifício, o sacrifício do nosso interesse pessoal. É quando nós conseguimos doar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa paciência, quando nós conseguimos superar as nossas crises de irritação. E muitas vezes essas oportunidades não são colocadas exatamente junto ao nosso dia a dia. São aqueles irmãos que muitas vezes nos colocam situações de irritabilidade, de desafio, que muitas vezes nos levam a uma situação
de desconforto. Será que ele não está ali pedindo que nós estendamos a mão? É aquele filho, é aquele pai, é aquele cônjuge, alguém que está ao nosso lado e que nós muitas vezes não percebemos que talvez o nosso silêncio fosse muito melhor do que a nossa atitude de crítica, que a nossa oração no interior do nosso quarto íntimo fosse naquele momento a melhor conduta, muito melhor do que uma frase de repreensão. Então é isso que os Espíritos nos convidam, a entender o que é essa caridade desinteressada. É aquela que nós fazemos quando somos movidos pela compaixão. Quando compreendemos a necessidade do outro, quando algo nos toca no fundo do coração, quando o amor se desprende de nós. Essa é a verdadeira caridade. E nós estamos passando por uma época em que nos dizem os especialistas, né, que sempre que existe uma crise, nas épocas de crise, nós somos forçados, nós somos levados a fazer um balanço íntimo. E justamente isso que nós temos visto acontecer em todos os meios. Nós sabemos que muitas vezes, nas situações extremas, as pessoas modificam o seu comportamento. Então vamos enxergar essa situação que estamos vivendo do isolamento social, das dificuldades que todos estão passando, como oportunidade de desenvolvermos essa compaixão. Nós temos visto nas redes sociais e através das conversas com amigos tantas atitudes do bem, como há muito tempo nós não víamos. Esses dias eu recebi uma mensagem falando de empresas que se uniram, não sei se vocês provavelmente viram, empresas que se uniram para trabalhar na manutenção de respiradores de todos os serviços hospitalares por todo o Brasil. Eles abriram pontos de manutenção em todo o Brasil. Nós sabemos que o material hospitalar, muitas vezes, ele é um empecilho. Às vezes nós temos em número, por exemplo, nas unidades, nós temos em número os equipamentos necessários, mas muitas vezes eles não funcionam. Isso é comum acontecer. Quem trabalha em unidade básica de saúde sabe que às vezes é mais fácil pedir um novo esfigmomanômetro para medir a pressão, para ter lá novos aparelhos, porque tem 8, 10 aparelhos parados, às vezes novos, mas que precisam de manutenção. Então essa atitude dessas empresas, gratuitamente, eles estão oferecendo os profissionais, os locais, para fazerem essa manutenção. Os companheiros da Casa Espírita, vários, nós temos visto se unindo, coletando alimentos, insumos, o que for necessário para levar para as famílias que estão desassistidas nessa fase. Nós vemos inclusive os artistas, né? Esses dias eu vi o José Carreiras cantando na sacada da sua casa para levar um pouco de conforto, de ânimo para toda a vizinhança ali, aqueles prédios, e muitos artistas se unindo para também fazer doações. Então é uma época em que nós vemos que a compaixão, que esse movimento de dentro das pessoas começa a brotar. Talvez seja esse o grande benefício desse momento de tanta dificuldade que nós passamos. E nós vamos aqui encaminhando para o encerramento, porque a outra pergunta é um pouquinho mais comprida, e nós gostaríamos de lembrar também, quando nós estamos falando nas atitudes que nos transformam, que nos ajudam nesse progresso, nós temos que lembrar também de um sentimento muito importante que nós temos que ter, apesar de
todas as dificuldades que estamos vivendo, que é a gratidão. Hoje de manhã nós lemos uma mensagem da Memei que nos situa nessa condição de sermos muito gratos por tudo aquilo que temos, pela natureza que nos brinda todos os dias, com o sol, com as flores, as plantas todas que nos alegram. Muitas vezes agora que estamos nesse isolamento, quantos estão conversando com suas plantinhas, nos trazem energia vital. Nós somos muito gratos pela nossa vida, por essa oportunidade, por podermos entender esse recurso pedagógico que Deus está nos enviando. Porque se compreendermos como um recurso pedagógico, é um momento em que nós temos que transformar as nossas vidas, sim. A nossa terra, a nossa humanidade tem vindo se desviado para um modo de vida de muito excesso, nos afastando muito da natureza, nos afastando da nossa verdadeira natureza humana, do contato uns dos outros, da atenção, do carinho, do amor, que é tudo isso que nos ajuda a sair das dificuldades. Então, quando somos gratos, nós sabemos o quanto a gratidão é importante para o nosso equilíbrio. Ela é capaz de agir diretamente no nosso cérebro. Hoje já tem muitos estudos mostrando isso, que a gratidão, ela modula a liberação de imunotransmissores e de neurotransmissores que vão ajudar na nossa imunidade. A pessoa grata é uma pessoa mais resistente às doenças, é uma pessoa que tem mais dificuldade de adoecer. Então a gratidão, ela é uma droga do bem, vamos dizer assim, né? É algo que nos leva a uma profunda transformação interior. Ela age diretamente no nosso cérebro, ela age no nosso equilíbrio. Então, nesses momentos, que nós possamos divulgar as boas notícias, que nós possamos controlar um pouquinho essa nossa curiosidade de saber como anda, né, as coisas ruins que estão pelo mundo. Não, vamos buscar aquelas boas notícias, não vamos propagar fake news, vamos estar muito atentos para trazer Jesus mais próximo aos nossos corações. Vamos nos aproximar daqueles que estão também em isolamento, às vezes um telefonema, uma mensagem. Esse movimento tão bonito dos mais jovens, indo em direção aos idosos, ajudando nas compras, ajudando em tudo que é necessário para que eles tenham um conforto maior nessa fase. Então, que nós possamos agradecer a Jesus por tantas bênçãos que nós temos recebido. E, para encerrar, eu gostaria de deixar aqui, eu vou ler uma prece para que nós possamos novamente agradecer e nos sintonizarmos com o plano espiritual maior, que é uma prece que eu gosto muito, que meu avôzinho sempre fazia, só que ele sabia de cor. Ele fazia sempre nos nossos cultos do Evangelho no Lar, que é a prece de Cáritas. É uma prece que foi recebida mediunicamente no século XIX, 1800, já esqueci. E o pseudônimo do espírito que a escreveu é justamente Cáritas, caridade. Então eu vou fazer a leitura, eu agradeço muito a paciência de vocês, a sintonia de todos e que nós possamos permanecer unidos por esse sentimento muito grande de gratidão e de amor ao nosso Pai. A prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz
àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Permiti aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a esperança, a paz e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá vossa divina imagem. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.